Olá, meu nome é Camila Araújo, sou sanitarista, residente multiprofissional de Vigilância e Saúde da UNB e hoje irei apresentar o CITREP da Semana Epidemiológica 53. Nesse CITREP, iremos abordar sobre síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, arboviroses, febre amarela, sarampo, coqueluche, alerta ambiental, metanol e Venezuela. Em relação à síndrome gripal, observa-se uma diminuição dos atendimentos a partir da semana epidemiológica 37. Nota-se também um leve aumento entre as semanas 47 a 51. No entanto, nas últimas semanas do ano, 51, 52 e 53, voltaram a cair. Em relação à proporção de atendimentos nas unidades serem para a síndrome gripal, já observamos um leve aumento a partir da semana epidemiológica 49. Não houveram atualizações no boletim da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Entretanto, vale ressaltar para o aumento proporcional dos casos de síndrome gripal causados por rinovírus e influenza A nas últimas semanas do ano de 2025. Houve um aumento considerável também de metapneumovírus. No Brasil, observa-se que a região norte e centro-oeste estão em estado de alerta em relação à síndrome gripal aguda grave. Quando analisa-se a tendência a longo prazo, observa-se uma probabilidade de crescimento superior a 95% nos estados de Pará, Tocantins, Mato Grosso e Acre. Os estados do Sudeste e Sul do país apresentam probabilidade de queda de casos. No comparativo entre as semanas, observou-se uma queda na quantidade de casos confirmados. A distribuição do vírus se manteve constante, sendo rinovírus 37%, influenza 21%, metapneumovírus 12%. Houve 60 óbitos entre a semana epidemiológica 49 a 52. Os principais vírus foram SARS-CoV, com 29%, influenza e rinovírus, com 28% cada. Observa-se no período das semanas epidemiológicas 49 a 52 de 2025 maior concentração de casos prováveis de dengue em algumas unidades da federação, com destaque para o Acre, que apresenta o coeficiente de incidência mais elevado. Tocantins, Paraná e Espírito Santo também registraram incidências expressivas, indicando circulação relevante do vírus nesses territórios. A distribuição espacial sugere um padrão heterogêneo da doença no país, reforçando a necessidade da intensificação de ações de vigilância, prevenção e controle, especialmente nas áreas com maiores coeficientes de incidência. Evidencia-se, nas semanas epidemiológicas 49 a 52 de 2025, a concentração de casos graves de dengue com sinais de alarme em unidades da federação específicas. Goiás e São Paulo apresentam os maiores números absolutos, seguidos por Minas Gerais e Espírito Santo. Esse cenário indica a maior gravidade clínica da doença nesses estados, apontando para a necessidade de fortalecimento da assistência, vigilância ativa e resposta oportuna dos serviços de saúde, a fim de reduzir complicações e óbitos associados à dengue. Registra-se, nas semanas epidemiológicas 49 a 52 de 2025, a ocorrência de um óbito por dengue no país, no estado do Pará. Embora o número absoluto seja baixo, a presença de óbitos indica circulação viral com potencial de agravamento clínico, reforçando a importância da detecção precoce, do manejo oportuno dos casos e do fortalecimento das ações de vigilância e assistência à saúde para a prevenção de novos desfechos fatais. Verifica-se nas semanas epidemiológicas 49 a 52 de 2025 a ocorrência de 2.139 casos prováveis de chikungunya no país, com maior concentração e intensidade no Mato Grosso do Sul, que apresenta o coeficiente de incidência mais elevado e o maior número de casos. Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Tocantins também registram transmissão, porém com incidências e volumes inferiores. O padrão observado indica a distribuição heterogênea da doença, reforçando a necessidade de vigilância contínua e de ações de prevenção e controle, especialmente nas áreas com maior incidência. Observa-se no período de janeiro a dezembro de 2025 ampla circulação do vírus oropusco no Brasil, com elevado número de casos confirmados e registro de óbitos. Destaca-se a maior concentração de casos em estados da região sudeste, especialmente Espírito Santo e Rio de Janeiro, seguidos por Minas Gerais, indicando maior intensidade de transmissão nesses territórios.
A ocorrência de óbitos confirmados e investigação reforça o potencial de gravidade da infecção e evidencia a necessidade de vigilância epidemiológica contínua, qualificação diagnóstica e fortalecimento das ações de prevenção e resposta nos locais mais afetados. Entre janeiro a dezembro de 2025, registrou-se no Brasil um cenário preocupante de febre amarela, com 119 casos humanos confirmados e 47 óbitos, resultando em letalidade elevada, com 39,5%. Paralelamente, foram confirmados 126 casos em primatas não humanos, evidenciando a circulação ativa do vírus. A ocorrência dos casos humanos concentrou-se principalmente no estado de São Paulo, com municípios apresentando altas taxas de letalidade, o que indica a gravidade dos casos e possíveis fragilidades na proteção vacinal e na resposta oportuna da vigilância em saúde. O conjunto dos dados aponta para a necessidade de fortalecimento das ações de vigilância, prevenção e vacinação, especialmente em áreas com registro de epizootias, a fim de reduzir a ocorrência de casos graves e óbitos. Dados recentes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal informam que recolheram quase 180 corpos de animais em 2025, de janeiro a dezembro. Foram 173 macacos. É fundamental entender que esse recolhimento não é apenas uma limpeza urbana, mas uma estratégia vital de inteligência epidemiológica. Ao analisar esses corpos, a vigilância ambiental consegue detectar precocemente se vírus letais, como o da febre amarela, por exemplo, estão circulando em determinadas regiões. Isso permite que o governo haja rápido, reforçando a vacinação local. Por fim, deixamos o alerta de segurança. Se encontrarem animais mortos, jamais toquem neles ou descartem no lixo comum. O correto é isolar a área e ligar para as zoonoses. Abrindo um panorama regional, o sarampo segue como um evento de grande relevância sanitária nas Américas em 2025. Observamos um volume expressivo de casos concentrados, principalmente no Canadá e no México, ambos já ultrapassando a marca de 5.000 casos no ano. Os Estados Unidos também mantêm transmissão relevante, com quase 2.000 casos registrados. Na América do Sul, embora os números absolutos sejam menores, a circulação ativa em países como Bolívia, Argentina, Paraguai, Brasil e Uruguai. Esse cenário evidencia a reintrodução sustentada do vírus em diferentes contextos epidemiológicos, com risco permanente da disseminação transfronteiriça, especialmente em áreas com bolsões de baixa cobertura vacinal. Em relação ao sarampo no Canadá, já são 5.377 casos no ano. Houve um aumento de 24 casos em relação à semana epidemiológica anterior. A província com maior número de casos é Ontário, com 2.395, mas o último surto na região em outubro, seguido de Alberta, com 1.993, com recentes casos notificados. O perfil dos casos segue o mesmo, a maioria ocorre em crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, com distribuição equilibrada entre sexo masculino sendo 51% e feminino 49%. Além disso, 94% dos infectados não têm histórico de vacinação ou desconhecem seu cartão vacinal. No México, o sarampo apresenta uma dinâmica intensa em 2025, com mais de 5.600 casos confirmados e óbitos associados. A curva epidêmica mostra crescimento importante ao longo das semanas epidemiológicas, com posterior oscilação, mas mantendo níveis elevados de transmissão. A distribuição espacial revela ampla disseminação territorial, com destaque para o estado de Chihuahua, que apresenta a maior incidência do país. Assim como observado em outros países, a vigilância genômica identifica os genotipos B3 e D8, reforçando o papel da circulação internacional e da susceptibilidade populacional. Passando para a coqueluche, o México enfrentou em 2025 um cenário igualmente preocupante. Já são mais de 1.500 casos confirmados e 71 óbitos, com uma incidência nacional de aproximadamente 1,16 casos por 100.000 habitantes. O dado mais relevante é a tendência claramente ascendente nas últimas semanas, indicando uma transmissão ativa. A maior concentração de casos ocorre na cidade do México e em Chihuahua, o que sugere tanto maior densidade populacional quanto possíveis falhas na proteção vacinal, especialmente em grupos vulneráveis, como lactentes. No Peru, a coqueluche apresentou um volume ainda mais expressivo de casos em 2025. Considerando tanto os confirmados quanto os prováveis, já são mais de 4.000 casos notificados e 52 óbitos. A análise por departamentos evidencia incidências extremamente elevadas em Loreto,
seguidas por Moquegua e Puno. A curva semanal demonstra persistência de transmissão ao longo do ano, com alternância entre casos prováveis e confirmados, refletindo desafios diagnósticos e capacidade laboratorial. Trata-se de um cenário de alta relevância para a vigilância regional. A Interface de Divulgação de Alertas Públicos, IDAP, até o dia 3 de janeiro, havia emitido alertas sobre chuvas intensas no Amazonas, Pará, Mato Grosso, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e também emitiu alertas para riscos de ondas de calor em Minas Gerais e Goiás, e deslizamentos de terras em Minas Gerais. O IMET publicou um aviso iniciando em 3 de janeiro ao meio-dia. O alerta se trata da intensificação das ondas de calor no norte, sudeste, sul e risco de tempestade na região sudeste. Foi confirmada a ocorrência de intoxicação por metanol em 7 moradores de Ribeira do Pombal, no estado da Bahia, com identificação da substância tanto nas bebidas consumidas quanto no sangue das vítimas. Diante do evento, o protocolo do Ministério da Saúde foi prontamente acionado, garantindo atendimento adequado e uso de antídoto quando indicado. As ações de vigilância resultaram na interdição do estabelecimento responsável pela comercialização da bebida, com o apoio da Polícia Civil. Como medida preventiva, as autoridades de saúde reforçaram a orientação para que a população redobre os cuidados no consumo de bebidas destiladas, atentando-se à procedência e às condições de segurança, especialmente em períodos festivos. Foi confirmado o óbito de uma das vítimas de intoxicação por metanol ocorrida em município do interior da Bahia nesta sexta-feira, 2 de janeiro. O caso foi confirmado pela Secretaria de Saúde do Estado e as demais pessoas expostas seguem sendo acompanhadas pelas autoridades de saúde. O ministro da Saúde do Brasil afirmou que o SUS está preparado para lidar com possíveis impactos do conflito na Venezuela entre os Estados Unidos. O governo acompanha com atenção na região norte, diante da possibilidade de um aumento da imigração e de pressão sobre os serviços de saúde. Esse CITREP foi elaborado por Clara Feitosa, Fernanda Pinheiro, Iana Lins, João Vitor, Camila Araújo, Márcio Luiz, e foi revisado por Jonas Bran e Bianca Fragoso. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima semana epidemiológica.